Prazer falar com vocês. Estamos começando mais uma aula de filosofia. Hoje é a nossa terceira aula. E hoje o tema condutas massificadas e pensando um pouquinho sobre a alienação moral. Bom, esse tema vem de encontro com o último que nós discutimos na semana 3, que trabalhamos o Michel Foucault, o Paul Ricoeur, pensando um pouco sobre o indivíduo. E agora nós vamos pensar a nossa conduta. A massificação é um processo de dominação, do qual os filósofos Theodor Adorno, Horkheimer já tinham anunciado isso, vocês veem isso em sociologia. E agora a filosofia traz essa percepção, como que nós enxergamos o nosso mundo. Então, para essa aula, nós vamos refletir sobre a perspectiva de pertencimento, de responsabilidade por nós, pela sociedade, e pensar um pouquinho sobre as possibilidades dessa conduta massificada, certo? Bom, para isso, então, vamos pensar um pouco sobre sociedade de massa. Acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre esse termo, é um termo muito conhecido, muito divulgado, mas o que seria isso numa sociedade? Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso, certo? E aí no roteirinho de atividades vocês escrevam depois o que vocês pensam, tá joia? Bom, é, então, para começar essa discussão, temos que pensar um pouco sobre o que é essa sociedade de massa e como que ela se manifesta na sociedade, certo? Vivemos hoje um mundo onde existe um padrão social, existem comportamentos que são ditados pelas grandes mídias, são ditados pelas redes sociais, que decidem como que o ser humano deve se comportar. E por mais que a gente não perceba isso, lembra que nós trabalhamos semana passada a subjetividade. Então, essa sociedade de massa, vai colocando, na verdade, trabalhando a subjetividade da pessoa, fazendo com que ela não perceba as relações de dominação. E aí, como que ela vive? Nós vivemos no mundo do consumismo, um mundo onde apresenta bens, serviços, tudo isso que apresentam a forma mais bonita, que é facilitar a nossa vida. Mas existe por trás uma ideia, algo do qual a indústria está mais preocupada. Então é isso que nós vamos abordar nisso. Para isso, vamos pensar um pouquinho sobre alguns conceitos. Lá na Idade Média, havia a imagem da bruxa. A bruxa era o quê? Era uma pessoa que supostamente fazia algum mal à sociedade e ela era excluída da sociedade. E aí vivia nos pântanos e tal. As pessoas até iam atrás das bruxas porque elas traziam medicamentos, ervas medicinais que curavam pessoas, mas que não eram legais. E aí, olha só, elas curavam, mas eram mal vistas pela sociedade. E aquela conotação que nós temos da bruxa, que a bruxa é algo que traz o mal e tal, certo? Hoje, na verdade, essa cultura de massa é isso, é algo bonito, na verdade, é a bruxa mais revestido de algo bonito. E a gente é convencida a comprar, a consumir, sem perceber as consequências disso. Porque tudo isso é divulgado pelos meios de comunicação. Eles tentam mostrar para nós como que nós devemos viver na sociedade. Bom, e aí eu queria que vocês pensassem, essa parte aqui é uma parte importante para vocês pensarem sobre os youtubers, cada vez mais, até eu fazendo esse vídeo com vocês também acabo fazendo isso também, olha só, o que leva cada vez mais o número de pessoas seguirem youtubers. E ao mesmo tempo, por que os youtubers são tão populares na sociedade? Certo? Então, queria que vocês pensassem um pouco sobre isso, sobre essas ideias, e aqui nós temos dois textos para vocês pensarem, tá joia? Bom, e aí pesquisem também o que é indústria cultural e depois alienação moral, que serão os temas que nós iremos trabalhar lá na próxima semana. Tá joia? Bom, agora começando essa discussão, trazendo a ideia do Adorno e do Horkheimer para nós. Olha só, a sociedade é referencial na construção dos indivíduos. Os papéis a serem desempenhados ganham outros sentidos e significados, com uma ampla presença da indústria cultural que estão presentes nos meios de comunicação de massa. Ou seja,
Nós dependemos dessa, consumimos todo dia essa cultura da comunicação. E aí, olha só, a indústria cultural, ela está presente para nós. Quem nunca escutou uma música, viu uma imagem, ou seja, ela está presente. E nós queremos fazer parte disso. Ou seja, uma música que é lançada, todo mundo quer ver, quer ouvir aquela música. Um filme, todo mundo quer ver aquele filme. Ou seja, a indústria cultural, ela faz parte de nossas vidas. Bom, olha só, o Adorno Horkheimer para vocês, olha só. É fundamental para entender nossa trajetória de vida a forma como nos relacionamos como produtos da indústria cultural e como meios de comunicação de massa, tendo em vista os riscos de banalizar a existência e as experiências dos outros. Ou seja, nós, ao mesmo tempo que nós consumimos produtos, nós também viramos produtos da indústria cultural. Ou seja, olha só, eles nos usam para poder chegar a um resultado. Então, por exemplo, todo mundo quer ter o tênis que acabou de lançar, quer ter o melhor celular, e aí vai, a nossa vida vai sendo essa construção de querer. Mas tudo é feito também para nós, de um certo modo. Somos experimentos disso. Quem nunca saiu com uma camiseta de uma marca famosa aí, divulgando essa marca para que outras pessoas vissem? Então, viramos vitrines vivas para outras pessoas. E segundo o Adorno e o Horkheimer, olha só, o indivíduo é ilusório na sociedade de massa. Ou seja, não somos nós que ditamos as regras, não somos nós que decidimos nada. Tudo é decidido por essa indústria, a chamada indústria cultural, que foi muito trabalhada na escola de Frankfurt. Ou seja, nós somos, na verdade, participantes disso, somos quase que obrigados a adotar esse comportamento, certo? Bom, e ainda pensando sobre o Adorno e o Horkheimer, olha só, isso porque a padronização dos modos de produção pode ser verificado nos nossos corpos, gestos, o corte de cabelo, a forma de cruzar as pernas, a cena que se reproduz em série, por exemplo, a imagem que as pessoas estão fazendo lá nas redes sociais, tal, as pessoas querem fazer igual, querem fazer da mesma forma. Ou seja, olha só, a moda, a cópia do outro passa a ser algo como natural, como sendo algo comum a todos. Dessa forma, olha só, na obra do Horkheimer Adorno, da Dialética do Esclarecimento, por exemplo, as fechaduras, assim como a chave, são muito parecidas, quase que a gente não percebe diferença entre elas. Olha só, nós também na indústria cultural somos parecidos, nós temos que seguir um certo padrão de comportamento, seguir uma tendência de comportamento, ou seja, olha só, os indivíduos deixam de ser indivíduos e passam a manifestar uma tendência. Contudo, a padronização do indivíduo não pode ser resumido apenas à moda, mas ela também está presente em outras dimensões, como os gostos, os pensamentos, as atitudes, ou seja, tudo aquilo que vai definir a chamada conduta massificada, ou seja, eu faço parte disso, eu vivo nisso, e se eu não viver dessa forma, eu acabo sendo ignorado pela sociedade, sendo mal visto pela sociedade, certo? Olha só. Bom, então, e essa indústria cultural, como que ela se perpetua? Como que ela se manifesta? Ela usa, não a magia como as bruxas usavam, mas ela usa os meios de comunicação, seja a TV, seja as propagandas nas redes sociais, ou seja, ela usa, na verdade, os instrumentos para nos convencer sobre isso. E mesmo que a gente fale, não, mas eu não ligo para isso, eu não vejo TV e tal, certo? Você, em algum modo, em algum momento, alguém vai estar fazendo isso e você vai acabar fazendo parte, sem que você queira. Então, olha só, não precisa, na verdade, isso é uma forma de alienação, ou seja, a pessoa se torna convencida, mesmo que ela não aceite essa dominação, certo? Bom, então, espero que vocês tenham compreendido essa dinâmica, certo? E aí, agora, as atividades dessa semana. São duas perguntinhas que vocês farão. A primeira, a partir da leitura sobre o tema, elabore por escrito a sua compreensão. Não é para copiar do texto ali, não, hein? Sobre a relação entre a indústria cultural e essa alienação moral que eu acabei de falar para vocês, ou seja, essa dominação que é imposta.
E a segunda, quanto precisamos mudar para atender aos padrões de beleza ditados pelas mídias sociais? Então, aí pensando um pouquinho sobre, muitas vezes nós fazemos coisas que nós não queremos fazer, mas só porque parece comum, todo mundo está fazendo, e aí eu tenho que fazer também. Então, você vai colocar a sua compreensão sobre isso. Será que precisamos mudar realmente? E quanto que nós já mudamos sobre isso? Tá joia? Bom, espero que vocês tenham aproveitado a aula. Essa aula foi para nós pensarmos mesmo sobre a indústria cultural, voltaremos nela na próxima semana. Mas leiam o roteiro, vejam outros vídeos, busquem outros materiais para pensar sobre tudo isso. E até a próxima, galera. Tchau, tchau.